Tenho uma dúvida, professor. O que mexe mais o ponteiro da opinião pública? É o presidente defender a soberania nacional, como ele defendeu no caso do tarifaço, e aí o tarifaço era uma questão que afetava todos os brasileiros, né? Era uma coisa que, poxa, ia contra todos nós. Então o presidente defende ali a soberania nacional. Agora, no caso de Nicolás Maduro, sempre vai surgir na oposição uma foto de Lula ao lado de Nicolás Maduro. O que mexe mais o ponteirinho da opinião pública? É o Lula defendendo a soberania ou é o Lula que defendia anteriormente Nicolás Maduro? Olha, eu acho que as duas coisas pesam em alguma medida, né? É verdade que a gente tem um governo que depois de muito tempo, né, não só este governo Lula, né, é bom a gente lembrar daquele início do governo Lula, quando há uma tentativa de reintegrar a Venezuela à Unasul e o presidente Lula faz um discurso ali defendendo o Maduro. Isso tem uma repercussão muito negativa, né, acaba se enrolando na discussão sobre a questão da democracia, sobre a ideia de narrativa e tudo mais. Aquilo teve um efeito muito negativo para o governo. Quando vem a eleição que o Maduro roubou na Venezuela, porque não há o que dizer, como dizer outra coisa, né? A eleição de 2024 foi uma eleição fraudada, né? Roubada da vitória da oposição. O governo brasileiro mudou muito claramente de postura. Já vinha, na realidade, sinalizando uma mudança anteriormente, até por aquilo que vinha se revelando no processo que antecedeu a eleição. Mas diante da grande fraude, o governo brasileiro pura e simplesmente não reconheceu a vitória, diferentemente do que já fez em outras ocasiões, com outras eleições, não só na Venezuela, mas em vários outros países. Mas nesse caso não o fez. E ao desfazer isso, sinalizou o seguinte: olha, não aceitamos esse resultado, não estamos aqui conestando, não estamos endossando essa ação do governo venezuelano. Isso deu um afastamento do governo, finalmente, em relação ao caso da Venezuela, que deu para ele um pouco mais de fôlego na tentativa de debater esse assunto. Mas, claro, tem as declarações. As fotos nem sei se são um grande problema, porque também tem foto do Lula com o Trump, tem foto do Lula com o Macron, tem foto do presidente com um monte de gente, né? E aí presidentes realmente se encontram com os chefes de Estado e chefes de governo dos vários países. Acho que o problema maior são realmente as declarações e as posturas que houve no passado em relação a isso. Agora, essa sanha americana em não só invadir a Venezuela, mas dizer que vai se apropriar do petróleo da Venezuela, isso pode dar ao governo um discurso interessante, que é o discurso de apontar o seguinte: hoje a Venezuela, amanhã podemos ser nós. Né? Porque, afinal de contas, o Brasil também tem recursos naturais valiosos que são ambicionados pelos americanos. Né? A gente tem as terras raras, que inclusive são uma das coisas que fazem com que o governo dos Estados Unidos atual, o governo Trump, sinalize para a possibilidade de se apropriar pela força da Groenlândia, que é um território da Dinamarca, e o Brasil também tem terras raras. O Brasil tem toda a riqueza da Amazônia, da biodiversidade, também de uma série de recursos naturais que existem ali. Né? A gente tem também o próprio petróleo brasileiro, né? O que garante que amanhã o governo Trump também não vai achar que precisa desse recurso, como diz que precisa daqueles que estão na Groenlândia, que não é terra sua, né? E aí diga que pode, de alguma forma, interferir na política brasileira. Ele ameaçou, é bom lembrar, o PIX no Brasil. Ou seja, é possível fazer uma conexão entre essas coisas, entre uma defesa, não do regime Maduro, mas da soberania dos países, do não intervencionismo, do fato de que os Estados Unidos, e qualquer outro país também seria a mesma coisa, não pode se colocar como a polícia do mundo ou os donos do mundo. É bom lembrar que várias vezes aí membros do governo americano, o próprio presidente Trump e alguns dos membros do seu gabinete falaram que este é o nosso hemisfério. Né? E o hemisfério ocidental é o que compreende as Américas. Ou seja, como se nós fôssemos todos, na realidade, propriedade americana. Então, acho que o governo tem aí sim um discurso que pode fazer e até mesmo explorar em alguma medida a precipitação. Acho que houve uma queimada de largada de governadores aí da ultradireita, né? Zema, Caiado,
Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior tecendo loas aquilo que aconteceu na Venezuela, sendo que lá a ditadura continua, os chavistas continuam no poder, né? Os jornalistas foram atacados e foram presos nesses dias ao tentar cobrir a posse da nova presidente ou da vice-presidente como presidente em exercício. Ou seja, nada disso mudou do ponto de vista do regime, o que mostra que até essa precipitação, do ponto de vista dos fatos, ela foi um erro. Mas acho que ela pode ser um erro também, por quê? Porque ela como foi já no caso do tarifaço, em que esses mesmos políticos, esses mesmos governadores, vários deles pré-candidatos à presidência da República, acabaram ali tentando colocar a culpa no governo brasileiro e não no governo americano e no próprio Eduardo Bolsonaro, que foi lá fazer lobby pelo tarifaço, né, a responsabilidade pelo que aconteceu, né, da mesma forma agora eles também, a meu ver, se precipitam ao dar pouca importância para uma questão tão cara e tão importante como é a questão da soberania, que passa, inclusive, só para finalizar, pelo respeito à lei internacional. E os Estados Unidos violaram leis internas e também a lei internacional para fazer isso que fizeram na Venezuela, sequestrando o presidente do país. Esse é um ponto importante da gente lembrar, que o chavismo continua no poder na Venezuela. Inclusive, eles estão recusando visto para jornalista para entrar no país. Jornalistas que querem entrar no país para cobrir a crise, a imprensa independente que quer entrar no país para cobrir a crise está tendo seus vistos negados, não está podendo entrar no país. Quem entrar corre o risco, inclusive, de ser preso, como o professor chamou a atenção. Júlio, você quer fazer pergunta também? Fica à vontade aqui, tá? Eu estou tocando aqui o programa, mas você é de casa aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Me parece, assim, emendando, me parece que os Estados Unidos não estão muito preocupados com essa questão da ordem mundial e do direito internacional, né? Na sua avaliação, professor, isso é deliberado? Assim, onde exatamente os Estados Unidos estão mirando? Assim? Porque se a gente pegar os episódios passados, né, a própria OMC, com a questão do tarifaço, já havia um movimento de descrédito dessas organizações multilaterais, né? O que pretendem os Estados Unidos nesse campo exatamente? Olha, eles pretendem se impor pela força, né? Porque quando você não tem os órgãos multilaterais, né, como a ONU, a OEA, né, a OIT, enfim, a OMS, né, que também foi atacada pelo Trump durante a pandemia e novamente agora. Quando você não tem essas organizações com algum tipo de peso, tendo as suas posições, as suas decisões sendo acatadas pelos países que são membros dessas organizações, e por isso é que eles deveriam acatar as decisões delas, o que vale é a lei do mais forte. E aí, claro, que uma potência como os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, a maior economia do planeta, aquela que detém a moeda que é a moeda internacional de troca, que é o dólar de troca e também de reserva, né? Eles têm um poder descomunal com respeito à maioria dos outros países, né? Acho que talvez com exceção feita unicamente a China, que consegue de alguma forma eles encarar, e a União Europeia se atuasse em conjunto. Mas a gente viu que a União Europeia, inclusive, arregou, para usar uma expressão popular, né, perante o governo Trump na questão das tarifas, né? E agora, diante dessa situação de uma ameaça à integridade territorial de um dos membros da União Europeia, que é a Dinamarca, que inclusive é parte da OTAN, da qual os Estados Unidos também fazem parte, agora eles começam ali, timidamente ainda, a se mexer, né? Ou seja, é uma tentativa de impor a lei do mais forte. O governo Trump parece que enxerga o mundo como um mundo que deve ser dividido entre 3 esferas de influência. A americana, que seria todo o hemisfério ocidental, e certamente parte também da Europa ocidental, né? A chinesa, né? A hegemonia americana, a chinesa, ali naquela região toda do Sudeste Asiático, né, e o Japão que se cuide, porque de alguma forma precisa ver como é que vai ficar a situação dele, e embora ali não seja Sudeste Asiático, né, mas um pouco ao norte, mas enfim, toda aquela região no entorno da China, ao sul e ao norte, e a Rússia, né, com a região do Cáucaso e com os países bálticos, né, com alguns países ali do Oriente Médio próximo à Rússia, como tudo isso sendo a sua área de influência. É assim que o Trump parece enxergar o mundo. Isso seria para ele algo aceitável. Cada um cuida do seu quintal. Aliás, o Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa, já disse, inclusive, que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Ele usou essa expressão.
que geralmente é uma expressão usada de forma pejorativa para falar dessa relação. Então, para que ter relações, para que ter instituições internacionais? Né? Para que ter lei internacional que se baseia justamente nessas instituições, se eu posso pura e simplesmente ir lá impor a minha vontade? É assim que o governo Trump tem enxergado as relações internacionais e é assim que ele tem se conduzido. Se isso avança mais do que já avançou, e já avançou muito, a gente vai viver tempos muito sombrios, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito perigoso da política internacional, né? E um momento, inclusive, em que ameaças no campo militar podem vir por aí. Né, de uma tentativa de um neocolonialismo, ou até mesmo, para mencionar aquilo que ocorre no caso do petróleo venezuelano, de, na prática, pirataria, né? Porque se apropriar de recursos naturais de outro país dessa maneira é, na prática, uma certa forma de pirataria. E nesse sentido, professor, o que o Brasil tem que fazer, em que fio da navalha o Brasil tem que andar, já que, assim, poder militar para confrontar os Estados Unidos, nem pensar. Qual que é o melhor caminho para o Brasil nesse sentido? Olha, acho que é manter o espaço de diálogo. Chamaria atenção que mesmo essas críticas que o Brasil tem feito nos espaços multilaterais, né, na OEA, fez também na ONU, né, fez por declaração do presidente da República, né, a essa ação americana na Venezuela, se evita mencionar o nome do presidente Trump, né, evita se fulanizar a questão, tratando essa questão como uma questão mais geral. Acho que o Brasil primeiro tem que manter essa postura, né, de afirmar os seus princípios, afirmar os seus valores, defender esses princípios, inclusive porque é uma forma de defender a sua própria soberania. Agir como agiu no caso do tarifaço, né, em que manteve o canal de diálogo, buscou o diálogo, mas não cedeu. E acho que é por aí que o Brasil tem que ir. Claro que se os Estados Unidos resolverem recorrer à força das armas, aí não há o que se faça, né? Aí a gente vive numa situação muito complicada. Mas enquanto ficar nessas pressões, nessas ações desse tipo de natureza, acho que o Brasil tem espaço para resistir. E claro, buscar outras articulações, né, com a União Europeia, né, articulações mesmo regionais, articulações inclusive com a China, né, que é o maior parceiro comercial do Brasil e que pode ter interesses econômicos convergentes. Né? Não se trata de uma democracia, muitas vezes se lembra disso, mas aí o ponto não é esse, o ponto é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, como é que você pode ter uma articulação. Eu acho que é o caminho que o Brasil pode seguir, né? Não quer dizer que tudo vá sair exatamente como seria do nosso interesse, do interesse do Brasil, mas também não temos muita outra opção que não seja essa. Professor Cláudio Couto, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui no Poder e Mercado. Muito bom ouvi-lo novamente. Volte sempre, está sempre convidado. Uma boa noite. Obrigado, Mauro. Boa noite para você, boa noite ao Júlio, boa noite aí a quem nos acompanhou. Boa noite, professor.